É muito importante que você faça uso de um mix equilibrado de farinhas. Você precisa utilizar no mix farinhas que agreguem estrutura, liga e maciez. Farinhas de liga e de maciez, nós não temos muitas opções para substituir. Temos a fécula de batata, o amido de milho e o polvilho doce e a araruta. Então, essas são farinhas não integrais, refinadas, que possuem baixa quantidade de nutrientes, mas que agregam à massa, ajudam a agregar à massa as características que a farinha de trigo agrega. Então, você pode, para tornar a sua massa mais nutritiva, brincar com as farinhas de estrutura. Nas farinhas de estrutura, nós temos farinha de amêndoas, que é rica em proteínas e gorduras boas, farinha de trigo sarraceno, rica em fibras, rica em proteínas e outros nutrientes, a farinha de grão de bico, a farinha de feijão branco, farinha de aveia, de coco. Então, nós temos muitas opções nutritivas que você pode utilizar no seu mix. Como que você vai utilizá-las? Você vai pegar, por exemplo, uma receita de bolo que vá 100 gramas de farinha de arroz branca, você pode substituir essas 100 gramas por partes de outras farinhas de estrutura. Por exemplo, eu gosto de manter uma parte da farinha de arroz branca porque ela possui cor e sabor neutros, além de baixo teor alergênico. Então eu gosto de manter uma parte da farinha de arroz branca, mas com a outra parte, 50%, 60%, eu misturo outras farinhas de estrutura. Por exemplo, a farinha de trigo sarraceno é excelente para deixar os bolos macios e úmidos, farinha de grão de bico, farinha de feijão branco. Então, farinha de arroz integral também. Então, você vai pegar, por exemplo, dessas 100 gramas, você vai pegar 50 gramas e vai brincar com duas outras farinhas. Por exemplo, você pode utilizar 25 gramas de farinha de trigo sarraceno, mais 25 gramas de farinha de arroz integral, por exemplo. Assim, você vai diminuir o índice glicêmico da sua massa por inserir mais fibras e também, inserindo maior quantidade de proteínas, você vai agregar mais maciez a essa massa.